Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós estamos aqui por causa da morte do Senhor, por causa dessa bênção que o Senhor nos deu. Ele provou toda a maldição para que hoje nós recebêssemos a bênção. E isso tem tudo a ver, irmãos, com a mensagem de hoje, cujo título é: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Isso está baseado no versículo de Hebreus 2:3, a primeira parte. Na verdade, o título da mensagem é justamente essa primeira parte do versículo. Hebreus 2:3. Vou repetir. Aqui diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos ver sobre essa grande salvação que Deus preparou para nós. O Senhor preparou tanta coisa para nós, mas muitas vezes nós corremos o risco, ou nós, na verdade, negligenciamos essa salvação. Só para falar um pouco sobre negligência, no dicionário, algumas definições são: falta de cuidado, falta de atenção, desleixo, falta de interesse, de motivação, indiferença, preguiça. Será, irmãos, que essa é a nossa atitude para com a salvação que Deus nos deu? Falta de interesse, falta de atenção, falta de cuidado, desleixo, falta de motivação? Bom, irmãos, é disso que nós vamos falar hoje. Nós precisamos desfrutar, ver um pouco mais dessa salvação que Deus preparou para nós. Mas antes de falar dessa salvação, eu queria só ler Marcos capítulo 7. Essa passagem estava na leitura bíblica, né? Para quem segue a tabelinha, estava na leitura bíblica dessa semana. Acho que foi terça ou quarta-feira, se não me engano. Marcos 7, a partir do versículo 1, aqui diz: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Ou seja, né? Comem sem lavar as mãos? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Versículo 14 diz: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Aqui, irmãos, nessa passagem, mostra que, primeiro, os fariseus, os escribas, os
judeus de forma geral estavam preocupados com a contaminação exterior. Preocupados com alguma coisa no alimento, alguma sujeira que fosse contaminar o corpo. E na verdade todos nós nos preocupamos, né, com as coisas exteriores. Essa contaminação, especialmente hoje na pandemia, né? Todo mundo tem medo, tem precaução, todo mundo passa álcool em gel, usa máscara, mantém distanciamento, porque não quer se contaminar com o coronavírus. E agora que está saindo a vacina, né? Todo mundo quer ser vacinado logo, por quê? Esse é nosso desejo, é evitar uma contaminação exterior. E claro, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, tá? Aqui o Senhor não está falando que não tem nada a ver lavar a mão. Não, o Senhor não está falando contra lavar a mão. Mas o Senhor está mostrando que, na verdade, o problema do homem é algo muito pior. Não é a contaminação exterior. Não é uma contaminação no alimento, ou até mesmo um vírus. Isso afeta a nossa vida física, afeta o nosso corpo. Precisamos tomar os cuidados. Mas o Senhor está mostrando que o problema verdadeiro do homem não é a pandemia, não é uma intoxicação alimentar. O verdadeiro problema não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro. E o Senhor mostra que o que contamina, na verdade, é o que sai do homem, é o que vem do coração. E aí o Senhor lista uma série de pecados, porque tudo isso vem de dentro. Irmãos, se nós nos preocupamos tanto com o coronavírus, com a pandemia, com a vacina, se nós queremos tanto uma salvação do coronavírus, né? Está todo mundo esperando a sua vez de ser vacinado para, pronto, estou salvo disso aí. Muito mais devemos nos preocupar com a salvação que Deus preparou para nós. O coronavírus é um problema? É um problema. Mas o verdadeiro problema é o que vem do coração. Se a gente procura tanto álcool em gel, irmãos, precisamos procurar o Senhor muito mais. Porque os males vêm de dentro, e isso sim contamina o homem. Mas, graças ao Senhor, Deus preparou uma grande salvação para nós. Uma salvação que não vai só garantir uma vida aqui na terra, né? A vacina pode garantir aí uma qualidade de vida melhor, evitar o coronavírus, mas a salvação de Deus garante nossa eternidade, garante nosso milênio. É uma salvação completa que Deus preparou para nós, que salva espírito, alma e corpo. Então, vamos falar sobre essa grande salvação, que precisamos valorizar, não podemos negligenciar. Vamos ler Romanos 5:10. Romanos 5:10. Na verdade, irmãos, a Bíblia inteira fala da salvação que Deus preparou para o homem. E claro, aí dentro da Bíblia tem livros específicos, tem capítulos especiais que falam sobre a salvação. Mas esse versículo, Romanos 5:10, resume, ele sintetiza a salvação completa de Deus. Aqui mostra os dois aspectos da salvação. Aqui diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui nós temos dois aspectos da salvação. Primeiro, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo. Então a morte de Cristo nos salvou do pecado, dos pecados, nos salvou do lago de fogo, da perdição eterna, nos salvou da ira de Deus, da condenação de Deus. A morte de Cristo nos redimiu, nos justificou, nos reconciliou com Deus. Tudo isso, irmãos, aconteceu quando nós cremos no Senhor Jesus, quando recebemos o Senhor como nosso Salvador, quando invocamos o nome do Senhor, instantaneamente nosso espírito foi salvo, e tudo isso aconteceu. Fomos salvos pela morte de Cristo. Nascemos de novo, recebemos a vida divina. Mas agora, uma vez que recebemos a vida de Deus, não acaba aí.
Agora essa vida precisa nos salvar diariamente. É por isso que a segunda metade do versículo fala: muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, por um lado, a morte de Cristo nos salvou, de forma objetiva. Nosso espírito foi salvo, recebemos a eternidade, a vida eterna. Mas agora, já estando reconciliados, a vida de Deus nos salva diariamente. Esse é o evangelho do reino. A vida de Deus nos santifica, a vida de Deus nos transforma. Nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, nós estamos sendo glorificados. Um dia vamos entrar na glória, ser introduzidos na glória. Tudo isso é feito por meio da vida de Deus. E isso é uma vida diária com o Senhor. Nós somos reconciliados, não para, obrigado Senhor, agora eu vou viver minha vida. Não, diariamente precisamos viver com o Senhor. E o Senhor vai nos transformando e vai salvando a nossa alma. A vida de Deus nos salva da nossa vida da alma, que é a nossa vida natural, nosso ego, nosso velho homem, nos salva da natureza pecaminosa e vai nos transformando dia a dia. Irmãos, essa é a grande salvação, é a salvação completa que Deus preparou para nós. E é importante nós conhecermos essa salvação, cada item da salvação. Desde a justificação, aí tem a justificação, a reconciliação, a redenção, aí depois tem a santificação, a transformação, a conformação, a glorificação. Tem vários itens da salvação, irmãos, que nós precisamos conhecer. A doutrina da salvação, ter fundamento na palavra, conhecer os versículos. Essa é a base da nossa vida cristã. Irmão, se tivermos essa base, nós vamos conseguir avançar, vamos perseverar, vamos estar firmados na palavra. E quanto mais conhecemos tudo que Deus preparou, essa maravilhosa salvação de Deus para nós, mais nós podemos desfrutar, mais nós podemos tomar posse dessa salvação, mais podemos experimentar essa salvação. Mas, claro, para falar dessa salvação tão grande, a salvação completa, estamos aqui o quê? Vida inteira estudando, desfrutando, e a gente ainda não explorou todas as coisas dessa salvação, né? Então, claro, nessa mensagem nós não vamos entrar tanto no conceito, na doutrina da salvação. Nós já vimos isso em muitas mensagens, vamos continuar vendo a vida toda, até o Senhor voltar. Tem muitos livros maravilhosos também que falam da salvação. Então, é importante a gente conhecer. Mas o foco dessa mensagem não é tanto o conhecimento doutrinário da salvação. Porque, irmãos, muitos conhecem, sabem todos os versículos, conhecem toda a doutrina da salvação, podem dar conferências sobre isso. Mas, na prática, ainda tendo conhecimento na mente, irmãos, nós podemos negligenciar a salvação. Porque conhecimento, a doutrina, por mais que seja importante também, mas é diferente da experiência, que é mais importante ainda. Não adianta nada, irmãos, a gente saber tudo e não viver nada. A gente conhecer tudo, tem até incrédulos que conhecem certas doutrinas da salvação, mas que ainda vão para o lago de fogo porque não experimentaram a salvação. Então hoje, irmãos, nós queremos falar sobre a experiência, sobre a visão da salvação, e nós tomarmos posse disso no nosso dia a dia, não negligenciarmos tão grande salvação. Senhor Jesus. Então, primeiro vamos falar da salvação eterna, de nós sermos salvos pela morte de Cristo. Eu creio que todos nós aqui, graças ao Senhor, já recebemos o Senhor Jesus, já invocamos o Senhor, já recebemos a vida eterna. Mas, irmãos, será que nós valorizamos a salvação que já recebemos? Ou a gente faz pouco caso disso? Primeiro, irmãos, será que nós temos noção do que nós fomos libertos? Nós somos libertos, somos salvos do lago de fogo, da perdição eterna. Nós temos noção o que é o lago de fogo?
Às vezes a gente tem um conhecimento teórico, doutrinário, a gente sabe, a punição eterna reservada para o diabo, seus anjos, para os demônios, e todos aqueles que não receberem o Senhor vão para lá também e vão queimar eternamente. Ok, é algo... Mas irmãos, será que nós temos noção real do que é isso? Graças ao Senhor já fomos libertos disso, não vamos provar o lago de fogo. Mas, irmãos, às vezes nós não valorizamos a salvação porque a gente não parou para pensar ainda. Sabe, se Deus nos desse uma chance assim de dar uma espiadinha, não sei se tem cortina, né? Mas espiar atrás da cortina, assim, ver o lago de fogo. Rapaz, se a gente visse um pouquinho do que é o lago de fogo, a gente daria glória a Deus todo segundo da nossa vida. Obrigado, Senhor, que salvação, que libertação, que livramento. E às vezes, irmãos, nós não valorizamos e até reclamamos, murmuramos da nossa vida, da salvação, porque nós não vimos do que nós somos libertos. Se nós víssemos, irmãos, o que é o lago de fogo, nós teríamos outra perspectiva da nossa vida. Todos nós passamos por sofrimentos, passamos por tribulações, mas se a gente visse o que é o lago de fogo, nós não murmuraríamos, não reclamaríamos, todo dia seria, obrigado, Senhor. Estou sofrendo agora? Thomas, não é nada comparado ao lago de fogo, obrigado pela salvação eterna. O problema, irmãos, é que a gente esquece muito facilmente de tudo que Deus fez por nós. Nós somos como o povo de Israel, que rapidamente se esqueceu de toda a salvação, todo o livramento de Deus. Nós conhecemos a história. O povo de Israel estava no Egito, sendo escravizado cruelmente por Faraó, sendo açoitados. Aí chegou um momento que Faraó começou a matar os filhos. Mata todos os filhos do povo de Israel. Eles não aguentavam, começaram a clamar ao Senhor, Senhor nos salva, Senhor nos liberta. E o Senhor ouviu o clamor do povo, levantou Moisés, foi e com mão forte, mão poderosa, tirou o povo do Egito, mandou ali as 10 pragas, rapaz, fez sinais nunca vistos antes na humanidade. Deus libertou o povo, tirou o povo do Egito de uma forma miraculosa. Mas, poucos dias depois, o que aconteceu? Eles estavam ali, chegaram de frente para o mar, olharam para trás e viram o exército de Faraó perseguindo eles. Já se esqueceram de todo o livramento de Deus, começaram a questionar, murmurar. Falaram para Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha só, irmãos, o Senhor livrou eles de uma dura escravidão. Pouco tempo depois, já estavam falando, queria morrer no Egito mesmo. Eu era feliz lá, por que você tirou a gente de lá, Moisés? Mas aí o Senhor ouviu o clamor do povo de novo, abriu o mar vermelho, eles atravessaram a seco. Quando o exército de Faraó foi atravessar, fechou o mar, aí livrou eles de vez, acabou com o exército de Faraó. Egito estava de um lado, tinha um mar vermelho no meio, e eles estavam do outro lado. Que libertação! Salvos da escravidão, da tirania de Faraó. Mas aí, poucos dias depois, no deserto, estavam com fome. Mais uma vez se esqueceram do poder de Deus, da salvação de Deus, e reclamaram de novo. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Você acredita, irmãos? Eles esqueceram da escravidão, dos açoites, da morte dos filhos, se esqueceram de todo o sofrimento ali, e estavam lembrando da comida. Eu era feliz lá, vamos voltar para o Egito? Vamos? Irmãos, quantas vezes nós não somos assim? O Senhor nos salvou, nos deu a vida eterna, nos salvou do lago de fogo, mas a gente às vezes reclama contra Deus, se revolta contra Deus,
Por que, Senhor? Eu era feliz no mundo. A gente se esquece da escravidão do pecado. A gente se esquece da angústia interior, do vazio interior que a gente tinha, do desespero, da vida sem sentido. A gente esquece de tudo que Deus preparou para nós, da salvação e da libertação. Senhor Jesus. Irmão, será que nós nos pegamos com essa saudade do mundo? Ou reclamando de tudo que Deus fez por nós? Se nós ainda murmuramos, irmãos, é porque nós, mesmo tendo sido salvos, mesmo conhecendo a doutrina da salvação, nós ainda negligenciamos a tão grande salvação que Deus nos deu. Não vemos o real valor. É ainda algo teórico, não é algo real, não é algo na nossa experiência. Senhor Jesus. Claro, eu falei do lado negativo, né, do lago de fogo. Mas por outro lado, será que nós também temos uma noção do que é a Nova Jerusalém? Do lado positivo? O que Deus preparou para nós, para onde o Senhor está nos levando? Nós temos noção do que é a vida eterna? Irmãos, eu creio que nenhum de nós ainda tem uma noção real do que é isso. Da mesma forma, irmãos, se nós conseguíssemos dar uma espiadinha na Nova Jerusalém, ver um pouquinho do que é estar para sempre com o Senhor, nós pularíamos de alegria todo dia. A gente não veria a hora do Senhor voltar logo. Senhor, volta, eu quero estar contigo, eu quero estar contigo pela eternidade. Nossa esperança não estaria mais nas coisas desse mundo, não estaria mais num sonho aqui nessa terra, nas coisas dessa vida. Nossa esperança estaria na volta do Senhor. Volta logo, Senhor, eu não vejo a hora. Estaríamos ansiosos pela volta, amaríamos mais o Senhor e amaríamos mais a vinda do Senhor. Irmãos, tudo isso nos foi dado por meio da morte de Cristo. O Senhor nos libertou do lago de fogo e o Senhor está nos levando à Nova Jerusalém. Só isso, irmãos, já é suficiente para a gente louvar o Senhor pelo resto da nossa vida, agradecer o Senhor pelo resto da nossa vida. Que grande salvação! Não é uma boa notícia isso, irmãos? Esse é o Evangelho. Mas o melhor de tudo é que não para aí, não. Muitos cristãos acham que a salvação se limita a isso: ser salvo do lago de fogo e ir para a vida eterna. Mas, irmãos, nós lemos em Romanos 5,10, vou ler de novo. Aqui diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, tem muito mais. Irmão, já estou feliz demais com a salvação eterna. Louvado seja o Senhor. Mas tem mais, tem muito mais. Hoje o Senhor preparou a salvação pela sua vida. Então, irmãos, nós não podemos estacionar na nossa vida cristã. Aí que está o problema. Tem muitos filhos de Deus que, uma vez que recebem a vida de Deus, nascem de novo, falam: que bom, fui salvo, acabou, glória a Deus, e vai viver a sua vida. Alguns vão até para o mundo. Outros continuam buscando o Senhor, mas vivendo as suas próprias coisas. Irmãos, não podemos estacionar. Nós precisamos avançar mais ainda. Por quê? Porque Deus tem muito mais para nós. Muito mais. Olha, se o que Deus já me deu é maravilhoso, eu quero o resto dos presentes também. Eu quero o resto do que Deus preparou. Eu quero provar a salvação completa de Deus. Por isso, irmãos, nós temos o Evangelho do Reino, a vida da igreja, a salvação da nossa alma, buscar o Senhor diariamente por meio da comunhão íntima com Deus, leitura da Bíblia, oração, desfrute pessoal, também a vida coletiva, a vida junto com os irmãos, de reuniões, de desfrutar da comunhão, pregar o Evangelho. Irmãos, tem muito mais que Deus preparou para nós. O problema, irmãos, é que muitas vezes
nós negligenciamos a salvação pela vida de Deus. Nós negligenciamos esse muito mais. E se negligenciarmos essa salvação completa, nós perdemos duas coisas, irmãos. Primeiro, nós perdemos o desfrute de Cristo ainda nessa vida, nessa era. Sabe, o Senhor não preparou apenas a vida eterna para nós. O Senhor preparou um desfrute, uma porção especial nessa vida. A paz, o descanso espiritual, a alegria no Espírito, a vida, a comunhão. O Senhor preparou tantas coisas para nós. Uma vez que fomos salvos, irmãos, uma vez que fomos reconciliados, nós precisamos viver na presença de Deus. É para isso que o Senhor nos salvou. A reconciliação não é só para duas pessoas estarem tranquilos, estarem de bem um com o outro e cada um segue a sua vida. Se marido e mulher estão brigados, aí vai ter uma reconciliação, eles procuram a reconciliação, não é para, pronto, resolve o problema, mas nunca conversam um com o outro. Não, uma reconciliação é para ter uma vida junto. O Senhor nos reconciliou com Ele para vivermos na presença dEle, para termos comunhão com Ele, para estarmos conectados com Deus. Sabe, irmãos, o Senhor ama a nossa presença, Ele ama ter comunhão conosco. Isso é nessa vida. Agora, se nós negligenciamos essa salvação, negligenciamos a presença de Deus, nós perdemos muita coisa. Vou dar o exemplo da oração. O Senhor nos deu a oração para termos comunhão com Ele, para lançarmos nossas ansiedades sobre Ele, para apresentarmos nossos problemas, nossos sonhos. Mas muitas vezes nós não oramos porque negligenciamos a oração. E aí tem um hino que eu gosto muito. Uma das estrofes diz o seguinte: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Irmãos, quanto sofrimento, quanta dor, quanta paz nós perdemos porque nós não oramos ao Senhor. Já não basta os sofrimentos do nosso dia a dia, as tribulações, as provas da vida. A gente muitas vezes acumula um sofrimento desnecessário porque nós não oramos, porque nós não temos comunhão com o Senhor, nós não buscamos a presença de Deus. Irmãos, quanta ansiedade nós não passamos, quanto sofrimento nós não temos, quanta angústia ou necessidade espiritual nós não passamos, não por culpa de Deus, mas porque nós mesmos não vamos ao Senhor. Mesmo tendo a vida de Deus, não vivemos por essa vida. Que desperdício! Isso é porque nós negligenciamos muitas vezes, irmãos. Sabe, o Senhor preparou um banquete espiritual para nós. Muitas vezes nós estamos ali no canto, com um banquete inteiro, várias pistas de comida, estamos no canto comendo bolacha, água e sal. Passando fome espiritual ali, aí de vez em quando come um miojo, né? E ali o Senhor preparou tudo para nós. E a gente está ali só comendo o mínimo necessário para sobreviver, fica sofrendo espiritualmente. Irmãos, esse sofrimento vem quando nós não tomamos posse da salvação que Deus tem para nós. Mas o Senhor já deu tudo para nós, irmãos. Todas as suas riquezas, tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus fez, está à nossa disposição hoje. 2 Pedro 1, 3 e 4, fala o seguinte: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha o que Deus já nos deu, irmãos. Aqui fala que Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Que Deus já nos deu suas preciosas e muito grandes promessas. Mas, por negligenciarmos tudo que Deus nos deu, ignorarmos, não valorizarmos tudo isso, a gente sofre. Irmãos, não preciso nem, acho que se cada um fosse fazer uma lista de tudo que Deus já nos deu,
Essa lista teria mais de, enfim, 100 itens, 200 itens. Deus já nos deu a palavra, irmãos. Deus já nos deu o Espírito. Deus já nos deu a sua vida. Deus nos deu a sua presença. Deus nos deu a vida da igreja, as reuniões, as conferências. E hoje, irmãos, temos mais acesso à palavra do que nunca. Sabe, até a pandemia veio assim para... Tem coisas que, irmãos, nós não temos desculpa. Hoje nós temos transmissão quase todo dia no YouTube. Todas as mensagens estão disponíveis. Se eu perdi uma reunião, eu posso ouvir depois. Eu posso participar, né? Tem irmãos aqui, ó, presencialmente, tem irmãos acompanhando pelo Zoom também, tem irmãos que vão assistir pelo YouTube depois. Irmãos, nós temos acesso ilimitado à palavra. Mas nós muitas vezes não valorizamos e perdemos o desfrute. A segunda coisa que nós perdemos, além do desfrute do Senhor nessa vida, a segunda coisa é que se negligenciarmos tão grande salvação, nós vamos perder o galardão, a recompensa, o prêmio que Deus preparou para nós. Sabe, irmãos, o Senhor não quer isso para ninguém. O Senhor está insistindo hoje para que todos nós possamos vencer, todos nós possamos reinar. O Senhor está fazendo de tudo para nós vencermos. Se não reinarmos, irmãos, é porque nós negligenciamos, nós não demos valor, porque da parte de Deus já nos deu tudo. E assim como eu falei da Nova Jerusalém, irmãos, se nós conseguíssemos dar uma espiadinha no que é o reino, no que é esse galardão, irmãos, nossa vida seria diferente também. As coisas do mundo perderiam o seu brilho, perderiam o seu valor. Nossas próprias coisas também perderiam o seu brilho. A única coisa que nós gostaríamos, nossa meta seria reinar com o Senhor. Nós buscaríamos o Senhor com mais intensidade, amaríamos o Senhor. E não só nós, mas nós procuraríamos cuidar dos outros também, para que outros possam ir juntos. Irmãos, vamos juntos para o reino. Sabe, às vezes nós não vimos, e realmente com nossos olhos físicos, a Bíblia fala, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, pela percepção física, não vamos ter noção mesmo. Mas se usarmos a fé, a Bíblia fala, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Se usarmos a fé, exercitarmos o Espírito, nós vamos tocar no reino. Nossa vida vai mudar, irmãos. Paulo viu o que é o reino de Deus, o reino dos céus. Por isso, em Filipenses 3, 7 e 8, ele fala, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, Paulo considerou tudo como lixo, como refúgio, perdeu o valor para ganhar a Cristo. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá essa visão, me mostra, Senhor, não na teoria, só na doutrina, mas me mostra pela fé, pelo Espírito, o que é o reino, o que é a Nova Jerusalém. Eu quero ver, Senhor. O Senhor me preparou uma salvação tão grande, mas eu ainda não toquei nisso, eu ainda não dou tanto valor, eu ainda amo as coisas do mundo, ainda amo as minhas próprias coisas. Senhor, me mostra, eu quero ver o que é a tua salvação. Se tocarmos nisso, irmãos, nossa vida muda, nós nos consagramos ao Senhor, nos derramamos totalmente ao Senhor, tudo perde o seu valor. Nós vimos no Alimento Diário, isso não quer dizer que vamos largar os estudos, largar o trabalho, abandonar a família, enfim, só para buscar o Senhor, ler a Bíblia, não. Mas a questão é que nossa prioridade muda. Nos estudos, ao invés de eu estudar só para eu ter o curso que eu quero, eu estudo para ser mais útil ao Senhor. Meu trabalho antes, se é para só ganhar dinheiro, agora eu trabalho para poder servir o Senhor, para poder pregar o Evangelho ali, para poder ofertar, enfim, se eu quero ter uma família, não é só para realizar um sonho pessoal, mas é para minha família servir o Senhor. Tudo, irmãos, muda.
Não quer dizer que vamos mudar radicalmente na vida cotidiana, mas nossa vida, o propósito, a prioridade muda. Nós passamos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Senhor Jesus, irmãos, que Cristo possa realmente ser o centro da nossa vida. Que possamos valorizar essa grande salvação. Eu creio que conhecimento todos nós já temos, de bastante. Mas agora precisamos experimentar, precisamos ver e valorizar essa salvação. Amém? Então, irmãos, que tal nós orarmos individualmente? Fala, Senhor, eu quero valorizar essa salvação. Me mostra tudo que o Senhor me preparou, tudo que o Senhor me deu, tudo que o Senhor fez por mim. Me mostra. Eu quero valorizar, eu quero buscar mais o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.